A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 13, vamos para mais um devocional da família Adeluz. E o nosso tema de hoje, alegria indizível e cheia de glória. Nosso texto base está na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, o versículo 8, onde a palavra de Deus diz assim: a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Meus amados, o apóstolo Pedro está escrevendo aos crentes da dispersão, espalhados por 5 diferentes províncias romanas. Esses irmãos eram eleitos de Deus, estavam sendo santificados e nutridos por uma viva esperança. Mesmo sendo perseguidos e vivendo dispersos pelo mundo, privados de sua liberdade e de seus bens, eles aguardavam uma herança incorruptível nos céus. Mesmo sofrendo provações e passando por tristezas, eles exultavam nas recompensas eternas que certamente irão receber. Sabiam que as provas não podiam destruí-los, mas como um fogo, as provas apenas serviam para depurar, purificando e cristalizando ainda mais a sua fé. Esses crentes, mesmo não tendo visto a Cristo face a face, como o vira o apóstolo Pedro, amavam-no. Eram apaixonados por Jesus. Mesmo não o vendo com os olhos físicos, neles exultavam com alegria indizível e cheia de glória. Agora, uma pergunta precisamos fazer. O que significa essa alegria indizível e cheia de glória? De onde ela procede? Como ela se manifesta? Qual era a sua força? Para responder essa pergunta, precisamos apelar para a palavra de Deus, sobretudo o texto que nós utilizamos. E em primeiro lugar, devo dizer, essa alegria é a expressão da presença de Deus manifesta no meio do seu povo. Eu vou repetir. Essa alegria é a expressão da presença de Deus manifesta no meio do seu povo. Deus é onipresente, mas não está presente em todos os lugares com a sua presença manifesta, como se manifesta no meio do seu povo. Manifestação da presença de Deus plena só no meio da sua igreja, no centro do seu povo. Onde a glória de Deus resplandece, os corações exultam com um gozo indescritível. Na presença de Deus tem plenitude de alegria. Ele é melhor do que suas mais excelentes dádivas, ou seja, Deus, o abençoador, é melhor do que as bênçãos. Quando crentes são impactados por essa presença gloriosa, então são invadidos por uma alegria que o mundo não conhece, não pode dar e nem pode tirar, porque essa alegria é a expressão da presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Em segundo lugar, essa alegria procede do céu e não da terra. Escute o que eu vou lhe dizer, você que faz parte da família Adeluz. Os destinatários dessa epístola de Pedro estavam sendo provados, foram perseguidos, perderam seus bens, foram privados de sua liberdade, andavam dispersos. O mundo não lhes era um lar hospitaleiro, por isso andavam com os pés na terra, mas com o coração nos céus. De lá procedia essa alegria ultracircunstancial e indescritível. Não podiam se alegrar em suas posses terrenas, porque essas lhes foram tiradas, mas alegravam-se numa herança gloriosa e incorruptível, porque essa alegria procede do céu e não da terra. Vem de Deus e não dos homens. Ela é duradoura e consistente e não transitória. É uma alegria sobrenatural que flui
do coração de Deus para o nosso coração, pela sua presença em nossas vidas. Por isso, essa alegria é indizível e cheia de glória. Mas em terceiro lugar, vou dizer para você, essa alegria se manifesta mesmo nas mais duras provações. Vou repetir. Essa alegria se manifesta mesmo nas mais duras provações. A alegria do cristão se manifesta mesmo nas noites mais escuras do sofrimento. Aqueles crentes viviam pelos antros da terra, sendo maltratados, injuriados, perseguidos, espoliados. Porém, mesmo sendo coparticipante dos sofrimentos de Cristo, exultavam com alegria indizível e cheia de glória. Eles tinham por motivo de grande alegria o passar por diversas provações. No coração deles não havia mágoa, mas amor. Não havia tristeza, mas celebração. Não havia pesar pelo que haviam perdido, mas exultação pelo que haviam de receber. Você tem se alegrado pelo que Deus tem te proporcionado? O dom da vida, a vida eterna, a família, o lar, o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos, companheiros de fé, a bênção da salvação, a alegria da salvação, a esperança da vida eterna. Oh, querido irmão, essa alegria indizível e cheia de glória precisa invadir os nossos corações e encharcar a nossa alma para que o mundo veja o prazer que temos em servir a Deus. Portanto, essa alegria se manifesta mesmo nas noites duras e escuras das provações. Mas em quarto lugar, essa alegria possui uma força irresistível. Eu vou repetir. Essa alegria possui uma força irresistível. Os cristãos colocaram o mundo de cabeça para baixo, pois quanto mais perseguidos eram, mais eles exultavam em Deus. Quanto mais eles tinham seus bens saqueados, mais eles se alegravam por sua herança eterna. Quanto mais eles eram difamados, mais eles abençoavam as pessoas. Quanto mais eles eram jogados de um lado para o outro, mais eles se apegavam à cidade cujo arquiteto e fundador é Deus, a Nova Jerusalém. Quanto mais eles sangravam pelos sofrimentos, mais fértil ficava o solo para a semeadura do Evangelho. A igreja tornou-se irresistível. O Evangelho avançou com poder incomparável. A alegria dos crentes no meio das mais duras provas deixavam os homens perplexos. Os crentes eram pobres financeiramente, mas possuíam tudo porque tinham Deus. Eles nada tinham, mas enriqueciam a muitos com a graça, o amor e a misericórdia. Eles foram arrancados e expulsos de sua casa, mas tinham uma pátria no céu. Os homens tiram lágrima de seus olhos, mas do seu coração jorra exatamente a alegria indizível e cheia de glória. Por isso, essa alegria possui uma força irresistível. Olha o que diz o texto. A quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Que o gozo dos céus, que a alegria da salvação, que a paz de Deus, que a bênção dos céus flui abundante, transbordante e superabundantemente sobre a sua vida, hoje, sempre e até amanhã, se Deus permitir, em o nosso próximo devocional.